Olá, meu querido, minha querida, seja bem-vindo a mais um programa Em Frente e Responde. E eu espero que você esteja aqui ansioso para saber, afinal de contas, o que são galardões. Roda a vinheta! Olá, meu querido, minha querida, seja bem-vindo, seja bem-vinda à segunda parte do nosso programa Em Frente e Responde a respeito dos galardões celestiais. Eu sou aqui o pastor Silas de Souza e eu quero conversar com você de novo a respeito de, afinal de contas, galardões celestiais. Que coisa é essa? Queridos, olha, nós estamos aqui numa programação diária de segunda a sexta-feira, às 8 da manhã e também às 1h30 da tarde aqui pela TV Cultura, canal 27.1. Mas pode ser que você não esteja aqui numa região onde você consiga, no Paraná, acessar a TV Cultura, a Rede Norte do Paraná. Então você pode fazer, sabe o que? Se inscrever nos nossos canais das redes sociais, Facebook. Você pode entrar lá no Em Frente e dar uma curtida lá. No Instagram também pode entrar no @EmFrenteResponde e você nos segue lá. Ou então, e principalmente, querido, por favor, entra aqui no nosso canal do YouTube e você vai fazer o quê? Você vai se inscrever, você vai acionar o sininho e depois de ter assistido, caso você tenha gostado, dá um joinha lá, beleza? E se tiver dúvida, pode fazer no comentário, crítica, sugestão, alguma interrogação, ou então, claro, usa o nosso WhatsApp, que é o 439-9147-5007. Decorou? 43, repete comigo, 99147-5007. Faça a sua pergunta, deixe a sua crítica, a sua travei todo, a sua sugestão, e nós estaremos juntos para responder as perguntas que você possa eventualmente ter a respeito de coisas, olha, bíblicas, ok? Espirituais, ou de repente alguma coisa aí contemporânea, coisa que você está vendo no dia a dia e quer entender o que será isso. Bom, programa passado, aqui no nosso, neste canal, nós estivemos falando a respeito dos galardões. Ficou claro para mim e para você que sim, haverá recompensa por aquilo que fazemos ou deixamos de fazer aqui na terra através do nosso corpo. Então a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 3,8: ora, o que planta e o que rega são um, cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Ok? E quando ele está falando de trabalho, a gente crê que a salvação em Cristo, a vida eterna, ela é trabalho de um só. De um só. O trabalho da salvação é um trabalho de Deus, que foi feito para nós, né? Através de Cristo Jesus, quando Ele morreu na cruz do Calvário. Então, quando Ele está falando de trabalho que nós fazemos, Ele não está falando que com o trabalho nós alcançamos a salvação. Então, o galardão, entendemos aqui, não é a salvação. A salvação é pela fé. Efésios 2, 8 e 9 diz, porque é pela graça que você é salvo, por meio da fé. Isso não vem de você, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se vanglorie. Mas, o versículo 10 de Efésios 2 vai dizer, mas nós somos feituras suas, criados para as boas obras, as quais de antemão Ele preparou para que andássemos nela. Então sim, nós, os que já somos salvos, temos que praticar boas obras. Para quem que são as boas obras? Deus não precisa das nossas boas obras. Eu mesmo não preciso das minhas boas obras. É o meu próximo, aquele que eu amo como a mim mesmo, que vai receber aquilo que eu faço através do meu corpo. E a Bíblia diz o que, meu querido? Que o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá um galardão segundo o seu trabalho. A Bíblia ainda nos diz o seguinte, em Hebreus 11:6 diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam dele creiam que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam, ou seja, ele recompensa a todo aquele que nele crê. A primeira recompensa é a vida eterna, mas além da vida eterna, dependendo do que este que foi salvo por Cristo fizer aqui na terra através do seu corpo, este receberá algo que a Bíblia chama de galardão, que a Bíblia chama
de recompensa. Olha aqui, a Bíblia diz assim, no versículo 1 Coríntios 9, 25. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Olha, a pergunta que fica no ar, porque pelo que você já entendeu, biblicamente já chegamos à conclusão de que a salvação é uma coisa. Os galardões, nós quando falamos de galardões, nós estamos tratando de uma outra coisa. Aí nós lemos um texto bíblico, o texto lá de 1 Coríntios capítulo 3, que diz que toda a nossa obra, quando chegarmos diante do tribunal de Cristo, passará por fogo. Se for de ouro, receberemos um tipo de recompensa. Se for de palha, receberemos outro tipo de recompensa. Aí a Bíblia fala, passando pelo fogo, a obra feita de palha se queimará, se consumirá. Todavia, este será salvo, mas como que pelo fogo? Bom, isso aí agora já está certo. Agora a próxima pergunta dentro desse contexto é, mas o que é esta recompensa no céu? O que é? O que é? O que é que nós vamos ganhar caso nós perseveremos aqui na terra, façamos o bem sem importar a quem? Lembra? Que temos que amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a nós mesmos, e segundo Jesus falou, temos que amar inclusive os que nos aborrecem, os nossos inimigos, aqueles que aqui na terra dizem que nos odeiam. Temos que amá-los, porque a Bíblia diz que nós ganharemos por causa disso galardões celestiais. Mas o que é o galardão? Lá em João capítulo 14, Jesus disse assim, não se turbe o vosso coração, não fica perturbado, disse Jesus, creia em mim, creia também em Deus, creia em Deus e em mim, disse Jesus. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu teria dito, eu vou preparar lugar. Aí algumas pessoas, eu vou te dizer o que se pensa a este respeito, porque a Bíblia definitivamente não afirma o que é o galardão. Mas eu vou te dar aqui algumas dicas bíblicas de coisas que ao longo dos anos e dos tempos, os teólogos, os estudantes da Bíblia têm interpretado. Alguns então vão dizer, já sei, o galardão, a recompensa é um tipo de morada diferente no céu. É uma casa diferente. Aquele que fez bastante coisa boa aqui na terra vai morar numa casa grande, uma mansão, quem sabe feita de ouro, porque a Bíblia diz que o céu tem portas de pérola, tem ruas de ouro. Será que é isso? Essa é uma possibilidade, talvez, porque João 14 está nos dizendo que o Senhor Jesus diz, na casa do meu Pai tem muitas moradas, se não fosse assim eu teria dito, eu vou preparar-vos lugar, e quando eu preparar lugar eu vou voltar e vou te levar para mim mesmo, para que aonde você estiver, eu esteja também. Ou melhor, para onde eu estiver, disse ele, vocês estejam também. Será que é questão de casa? Será? Será que cada um vai ter uma casa maior que a outra? Outra coisa que algumas pessoas chegam a pensar, querido, é a proximidade de Deus. Porque qual que é a melhor coisa que tem no céu? Qual que é a melhor coisa que tem no céu? São as ruas de ouro? Não. São as 12 portas de pérola que diz que tem? Não. É um mar de cristal? Também não. A melhor coisa do céu é o Senhor Deus. Querido, o que me motiva a querer ir para aquele lugar e ficar lá para sempre não são essas coisas que se desgastam, como a gente vê aqui na terra, embora no céu nada vai ter fim. Mas não é rua de ouro, não é mar de cristal, não é porta de pérola, não. O que eu realmente quero lá do céu é a presença constante de Deus. É a sua graça, o seu abraço todo o tempo, todo dia, pela eternidade, em eras que tombam sobre eras. E alguns acham que o galardão, a recompensa, é a proximidade com o trono de Deus. Já pensou se for assim? Tem um livro de um autor, deixa eu pegar aqui para você ver, o Rick Jordan. Chama Rick Jordan. E ele escreveu um livro que fala A Última Batalha. Este é o nome do livro.
É um livro romanceado, mas que nesse livro ele afirma isso, que depois de passarmos pelo grande tribunal, aquele que mais trabalhou na obra de Deus vai ficar lá mais pertinho dele, do trono de Deus. Aquele que não trabalhou tanto assim, mas creu em Jesus como seu Salvador, vai estar mais distante de Deus, já que o melhor do céu é Deus. O que você acha disso? Sabe por que ele diz isso? Ele usa um texto que a Bíblia mostra para nós. Lá, eu vou ler aqui para você o texto que se encontra em Marcos capítulo 10, versículo 38. O que aconteceu aqui? Dois irmãos, João e Tiago, pediram para Jesus: Jesus, quando o Senhor entrar no teu reino, concede para nós uma coisa, deixa que eu sente à tua direita e o meu irmão à tua esquerda, do lado do teu trono. E Jesus disse assim para eles: olha, vocês podem, se quiser aqui na terra, tomar o meu cálice, que era o sofrimento que Jesus passaria. Aí no versículo 40 de Marcos 10 ele diz: agora, quanto porém a sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque isto é para aqueles a quem já está preparado. Sabe, aqui tem mais um texto, querido, lá, eu vou te mostrar aonde está agora aqui, em Apocalipse, que diz que no céu existem 24 anciãos. E quando estes 24 anciãos chegam diante de Deus, eles estão do lado do trono de Deus, e eles pegam as suas coroas e depositam aos pés do Senhor. Aí alguém vai dizer de novo, tá vendo? Tá aqui, ó, Apocalipse 4:4. Ao redor do trono há 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Aí alguém também vai especular, mas quem são esses 24 anciãos? Uma nova pergunta, mas que eu vou te dar uma dica que, segundo alguns afirmam, pode ser que de um lado 12 apóstolos, a igreja de Cristo, do outro lado 12 tribos de Israel, o povo que trouxe Jesus, 24. E eles têm coroas e eles estão todos ao lado do trono do Senhor Jesus, do lado deste trono que o torna rei da glória. E aí Tiago e João estão pedindo, deixa a gente sentar um do lado direito, outro do lado esquerdo. Aí Jesus fala, opa gente, não me pede isso, porque isso não me compete. Colocar quem vai sentar ao meu lado esquerdo ou direito. Isso o Pai reservou, segundo o seu decreto, para aqueles a quem ele já preparou. Então, o autor, esse Rick, ele vai dizer, olha, tá vendo? A proximidade de Deus são os galardões. Será? O que você acha? Me dá a tua opinião aqui nos comentários. E uma terceira coisa, queridos, que muita gente fala, também do que pode ser, está aqui, que eu vou começar a ler para você agora, lá em 1 Coríntios 9:25, fala assim, todo atleta em tudo se domina, todo atleta em tudo se domina, aqueles porém para alcançar uma coroa corruptível, nós porém a incorruptível. 1 Timóteo 2:5 diz, igualmente o atleta não é, ó, vou até pegar aqui, coroado, se não lutar segundo as normas. 2 Timóteo 4:8, Paulo diz, já a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. A Bíblia diz em Tiago 1:12, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Apocalipse 3:11, venho sem demora, disse Jesus, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. A Bíblia diz, então, queridos, que você viu que Paulo fala muito disso, e a Bíblia volta a citar em algumas vezes que haverá uma coroa posta na nossa cabeça. Aí, alguns também interpretam dizendo, já sei, nestas coroas nós teremos algumas pedrinhas de brilhante, mas isso não está escrito na Bíblia não, tá? Não tá não, tá? Não tá não. Mas alguns podem pensar, então assim,
A forma da coroa será diferente para cada um. Pela repetição constante a respeito disso, parece que sim. Parece que estes galardões estão ligados ao tipo de coroa que cada um usará. Aí você pensa, mas pastor, não vai ter lá então um sentimento assim de desigualdade, de injustiça? Não, queridos. Porque lá no céu finalmente se concretizará 1 Coríntios 2,16, onde o Senhor falou, nós temos a mente de Cristo. E com a mente de Cristo não haverá competição. Os galardões não farão com que nós olhemos uns para os outros lá e digamos, por que ele tem mais que eu? Não, lá compreenderemos e entenderemos todas as coisas. Aqui a gente tem a sensação de justiça e de injustiça, mas lá no céu teremos o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. Então, querido, não, nós entenderemos plenamente os direitos. Aqui, muitas vezes a gente briga por direitos que não temos, mas lá, não. Nós estaremos diante de Deus com a nossa mente transformada e não nos importará se naquilo que se chama recompensa e galardão, este ou aquele aparentemente tiver algo maior, talvez melhor, do que nós mesmos. O que você pensa disso? Fala aqui para mim no 43 99147 5007 ou então deixa o seu comentário aqui se você estiver no canal do YouTube, que eu quero saber qual a tua opinião. O galardão seria o quê? Estar mais pertinho de Deus? O galardão seria uma casa diferente lá no céu? Ou o galardão tem a ver com a coroa? Uma coisa é certa, há recompensas. Outra coisa mais certa também, não haverá no nosso coração intriga de querer saber por que ele tem mais que eu. Isso é coisa daqui da terra, que lá não mais existirá. Querido, eu espero que eu tenha te abençoado e que você possa ter entendido a respeito disso. E se você tiver alguma dúvida, você não esquece o em frente, responder. Deus te abençoe. Tchau, tchau.